Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um grande investimento que eu fiz nas ações do Banco Itaú. Eu investi mais de 40 mil reais no Itaú, pessoal, e acredito que esse banco aqui tem um grande potencial tanto de dividendos e também como uma grande multiplicadora aí de capital para o médio a longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou explicar o racional desse grande aporte e por que o Itaú veio a representar a minha segunda maior posição na carteira do canal. E vou listar aí alguns motivos que eu acredito que o Itaú pode continuar gerando valor para o acionista e trazendo sim, mesmo após essa alta expressiva nas ações esse ano, um excelente retorno para médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem sobre tudo isso aqui. Mas antes de falarmos sobre o Itaú e esses novos aportes, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Itaú, ele é uma posição recente na carteira e ele já veio a ocupar a segunda maior posição, ficando apenas atrás do Banco do Brasil. Perceba que saldo, valor investido, já está chegando em quase 50 mil reais, representando aí a minha segunda maior fatia da carteira. E hoje eu tenho 1.331 ações do Itaú Unibanco, tá? Pessoal, o Itaú, ele acaba sendo um banco muito sólido. Não é à toa que nos últimos 10 anos ele gerou aí mais de 900% de retorno, multiplicou o seu capital em mais de 9 vezes, tá? E perceba que o Itaú é aquele banco que não tem tanto segredo, né? Ele é anticíclico, te traz um retorno, te paga um dividendo interessante e ele continua sendo um monstro nos resultados. Na contrapartida e na contramão de outros bancos brasileiros que têm tido queda no resultado, como o Banco do Brasil, Bradesco se recuperando aí, ó, agora após 2 anos de alta inadimplência e Santander patinando de lado, o Banco Itaú consegue ter uma rentabilidade muito consistente, girando a um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na faixa de 23,3% ao ano na média. Então, para cada aí, pessoal, patrimônio, cada real de patrimônio, 20% de rentabilidade ao ano é retornado ao acionista. E aí, pessoal, como que a gente tira esse cálculo? Você vai pegar aí o lucro líquido anual do Banco Itaú e dividir pelo patrimônio. Então, se a gente pegar aqui, ó, o patrimônio líquido total é de 214 bilhões, é muito sólido. Aí o Itaú, ele tem lucrado aqui na média, ó, 11,9 bilhões por trimestre, correto? Então você multiplica isso aqui por 4, você divide pelo patrimônio líquido, o Itaú tem tido um ROI anual na faixa de 22,2% ao ano. Acima de 15% aqui no Brasil já é sim um retorno muito interessante, tá? E detalhe, pessoal, não basta a empresa só ter um retorno de 20%, e sim a consistência. A gente vê que no longuíssimo prazo, numa lupa de mais de 20 anos, o Itaú consegue manter um ROI acima de 18%. A única vez que o Itaú desabou o ROI foi muito pontual, foi na pandemia, que aqui foi um impacto generalizado para todos os bancos, mas ainda assim manteve 12%, tá? Então olha só que de fato é uma máquina. No ano seguinte já voltou a ter uma rentabilidade bastante crescente. Agora, pessoal, por que será que o Itaú ele tem essa qualidade toda? Será que tem alguma explicação? É óbvio que tem, porque a carteira de crédito do Itaú, pessoal, é muito voltado para a alta renda, para os milionários, tá? Então, independente do ciclo macroeconômico que a gente esteja enfrentando aqui no Brasil, seja uma Selic alta, seja consequentemente, tá, uma inflação elevada, um risco aí de crédito, né, de calote, o Itaú não está sujeito a isso, porque para o rico, independente se a Selic está alta ou não, ele vai continuar contratando empréstimos. Então o Itaú, ele tem essa perenidade no corporate, né? Consequentemente, ele acaba tendo uma segurança maior. E esse é um dos principais motivos do porquê que eu coloquei Itaú na carteira. O primeiro motivo é a consistência no lucro, tá? Citei aqui como fator 2, mas eu diria que esse aqui, ó, é o fator 1. A consistência no resultado faz o Itaú ser aí consequentemente, um dos meus preferidos, porque independente do cenário, a gente sabe que o Itaú não é cíclico. Isso justifica o banco ser cotado por múltiplos mais elevados na bolsa, tá? Então, o motivo principal
principal aqui é essa perenidade. A gente percebe que a inadimplência do Itaú sempre girou em patamares muito baixos, justamente por essa maior exposição em PJ, pessoa jurídica, para grandes empresas, e pessoa física para a parte de consignado. Então tem ali uma qualidade muito mais elevada na sua carteira, tá? Então ele foca mais em spread, não só em volume, diferentemente do Banco do Brasil, que acaba tendo uma carteira de crédito muito voltada para o agro, que tem uma ciclicidade alta. Para a parte de PF, acaba sendo um público mais enfraquecido em poder aquisitivo. O Itaú, ele tem aí uma carteira de crédito voltada para alta renda. Isso traz sim uma perenidade bem interessante, tá? O segundo fator de que eu coloquei o Itaú como maior posição da minha carteira é porque ele é um bom pagador de dividendos, tá? De fato, pessoal, ele é um menor pagador de dividendos do que o Banco do Brasil, tanto que a média nos últimos 10 anos é de 6,28% ao ano, mas isso aqui não foi impeditivo para o Itaú gerar retorno. Até porque, ó, agora que aparentemente o banco entrou numa fase de crescimento e expansão, ele já não tem mais o que fazer com o seu lucro. Ele cresceu tanto, não é à toa, pessoal, que o Itaú superou até mesmo o valor de mercado da Petrobras, está cotado por 423 bi, é a empresa mais valiosa que a gente tem aqui no Brasil, tá? Fora que o Itaú tem um valor de marca gigantesco, tá? Que também não está precificado aqui nesse valor de mercado. Já vou chegar nessa parte aí já já. Mas a grande questão, pessoal, é que mesmo ele não pagando tanto, agora que ele não tem mais o que fazer, aparentemente a gente pode ter dividendos mais altos, pelo menos na faixa de 6 a 7% ao ano de forma operacional. Porque hoje o Itaú ele paga um payout médio, eu vou colocar um payout médio, tá? Eu não vou colocar esse payout alto que ele tá pagando agora, porque a gente não sabe se isso vai se manter para os próximos 10 anos. Vou trabalhar na ideia de que ele vai pagar pelo menos ali, ó, uns 50% do resultado, tá? Então ele pode distribuir 23 bilhões de dividendos. Porém, aí é que tá. Se eu pegar apenas o dividendo operacional e dividir isso aqui pelo próprio valor de mercado do Itaú, a gente tem um dividendo de 5%. Porém, ele paga o extraordinário. Como assim extraordinário, Pablo? Ele está sobrando capital. Ele não está tendo o que fazer com esse capital excedente. Então, ele repassa extraordinários. E o extraordinário, que é pago em fevereiro de cada ano, com exceção deste ano que a gente vai ter a tributação de dividendos que ele acabou antecipando, basicamente ele paga uns 3 a 4% de yield adicional. Então, o Itaú pode ficar de 7 a 8% no longuíssimo prazo, pagando de dividendos, tá? Coloca 6%, pessoal. Só que pensa bem, são 6 a 7% com qualidade, sem ciclicidade, tá? Você vai receber isso como escadinha. Então, por isso que eu decidi colocar o Itaú na carteira, porque eu vou ter esses dividendos aqui de uma forma meio que garantida, porque o banco sempre vai reportar um resultado, e também crescente ao longo do tempo. Foi por isso que eu decidi colocar como a minha segunda maior posição, ficando atrás apenas aí do Banco do Brasil. Porém, a minha meta no Itaú ainda não acabou, tá? Eu pretendo fazer com que ele atinja pelo menos aí uns 35 a 36% da minha carteira total, para aí sim eu poder voltar a comprar outras. Então, ter um valor financeiro ali de 60 a 70 mil investido no Itaú, eu já acredito que seria uma posição bastante prudente aqui pela minha parte, tá? Terceiro ponto do porquê que eu tenho o Itaú na carteira como segunda maior posição. Ele é mais precificado, isso é verdade, porém ele tem mais qualidade. É aquele velho termo que eu falo pra vocês, tá? É o flight to quality, o dinheiro voa para aquilo que tem qualidade, pessoal. Então, o mercado vai sempre pagar mais caro. Veja o que acontece com a VEG. E detalhe que mesmo neste preço atual, o Itaú não tá caro não, tá? Porque a gente tem um BTG sendo cotado por 13 a 12 vezes lucro. E quando a gente pega a perspectiva de lucro no Itaú pro próximo ano, ainda é de crescimento, porque a gente vai ter uma queda na Selic, isso vai fazer com que os bancos como um todo aumentem o seu resultado, porque eles crescem a sua carteira de crédito. Então pega o seguinte aqui, ó. 425 bi de valor de mercado o Itaú vale hoje na bolsa, correto? Você pega um lucro líquido na faixa de 50 bilhões para o próximo ano, sendo conservador. Supondo que ele vai ter um aumento muito em linha com a inflação no período, a gente tem um PL de 8,5. Sabe quanto que o Itaú é cotado na média? Ele é cotado em 13 a 14 vezes lucro. Então, somente para o mercado voltar à sua precificação natural, as ações teriam que se valorizar 52,94%. O Itaú, aparentemente hoje, mesmo após a alta na cotação, ele ainda está descontado, podendo ainda se valorizar mais 50% para ser negociado apenas com a sua média histórica. E você ter isso aliado a um dividendo previsível na faixa de 6 a 7%, parece ser uma ideia bastante interessante, tá? E o último ponto, pessoal, é que ele é anticíclico, tá? Por já ter Banco do Brasil com maior posição na carteira, que acaba sendo mais cíclico, e eu reconheço que a rentabilidade do Banco do Brasil tende a ser superior, porém com muito mais dor de cabeça. Aí eu te faço a seguinte pergunta, tá? Você tá preparado para ter dor de cabeça? Preparado para aguentar a carteira desabar
mais de 50%, você precisa refletir, colocar isso na ponta do lápis, até porque você pode ser um investidor que não aguenta a volatilidade, então você vai preferir ter uma posição mais elevada no Itaú. Eu não, eu já suporto uma volatilidade porque eu estou na fase de construção patrimonial, então por isso que eu tenho o Banco do Brasil como maior posição, porque ele é mais cíclico, então ele proporciona mais assimetria. O Itaú não, ele proporciona mais previsibilidade, então por isso que eu vou aumentando a posição para equilibrar ali o fator de cíclico com anticíclico. O Itaú, por ser anticíclico e ainda estar barato, ele proporciona pra gente aí um fator raro de você não ter dor de cabeça e ainda por cima obter um crescimento interessante. Obviamente, pessoal, que não existe almoço grátis. Você ter essa anticiclicidade no Itaú, você vai ter sim uma rentabilidade de 2 a 3% a menos no longuíssimo prazo do que o Banco do Brasil. É fácil você colocar numa lupa de 10 anos, tá? Ah, o Itaú deu mais que o Banco do Brasil, mas coloca desde o plano real pra ver que deu mais. Você vai ver que o Banco do Brasil superou, tá? Justamente por ele ser mais arriscado, pessoal. Esse é o capitalismo. O capitalismo acaba premiando o risco. Você correr um risco mais elevado em uma determinada empresa, você consequentemente vai ter sim uma rentabilidade maior no longuíssimo prazo. Mas aí que tá, né? Até para quem preferiu correr menos risco, o Itaú trouxe aí uma rentabilidade fenomenal. Então estes são os fatores que me fizeram comprar as ações aqui do Itaú. Coloquei até Banco do Brasil aqui, né? Porque eu fiz um vídeo passado. Vamos colocar aqui ITUB3, motivos de maior exposição aqui no Itaú no longo prazo. E minhas metas, como eu falei, não pararam. E se ele se mantiver nesse preço de 34 a 40 reais, eu acho que tá barato. Pablo, qual que é seu preço máximo de aportes? Olha, nada é recomendação de compra ou de venda, mas eu acho que o Itaú, ele tem ali pelo menos uma margem até 43 reais. Pablo, 43? Tá falando sério? Sim, pessoal. Porque pensa bem, ó. Se a gente colocar um valor de mercado de 500 bilhões, ele vale isso facilmente na bolsa hoje, dado a sua precificação histórica. Se ele vai crescer o lucro para 50 bilhões no próximo ano, ainda a gente tem o PL de 10, tá ainda 30% abaixo de sua média histórica. E quanto que seria o Itaú ser cotado hoje por 500 bi na bolsa? Se eu dividir isso aqui, ó, pela quantidade de ações do banco, que era mais ou menos na faixa de 11 bilhões, daria 45 reais na cotação. Então você percebe que até 45 reais a gente tem margem para comprar as ações do banco. E no mercado de bull market, o Itaú poderia ser precificado por 15, 16 vezes lucro. Então assim, pessoal, para grandes aportes, eu acho que até 43 reais. Aí acima disso, eu já preferia fazer sim aportes ali mais contidos, tá? Não aporte muito expressivo a ponto de fazer, né, o meu preço médio subir muito. A não ser que o lucro líquido continue subindo. Porque nesse tipo de empresa com demanda inelástica, em empresa cíclica é diferente, tá? A gente usa mais ali uma análise de, consequentemente, uma queda no lucro ser uma oportunidade. Empresa mais previsível, não. A gente gosta de que o lucro fique crescente no longo prazo, né? Até pela própria fórmula do Buffett. Se você usa aqui a fórmula do valor intrínseco, que funciona muito para ações do setor anticíclico, o Graham pega mais bituca de charuto. Empresa ali que você acaba apelidando como mais cíclica, né? Já o Warren Buffett não, ele olha para valor. Então se você pegar aqui, ó, né, no Itaú, ele crescendo uma taxa de 8, o Buffett exigia 12, então 12 menos 8, você tem 4. LPA médio do Itaú nos últimos anos, 4. Você divide isso aqui por 4, preço justo das ações de 100 reais. Olha o potencial de alta para ele poder ficar caro. Você teria uma alta, considerando a ação preferencial, porque tem mais liquidez, vamos ser justos aqui, um potencial de alta de 150%, pessoal. Vocês entendem isso? Então o banco ele estaria barato, quando a gente considera aí, consequentemente com seus múltiplos de precificação histórica. E ele vale hoje 500 bi. Então até 45, 43 reais eu vejo espaço para aportes nas ações do Itaú. Eu espero que ainda fique abaixo dos 40 reais, tá? E eu prefiro me expor às ações ordinárias, porque elas têm, tudo bem que elas têm menos liquidez, mas poxa, pessoal, é uma liquidez de 40 milhões no dia, tá? Se você tiver um patrimônio superior a 40 milhões, aí tudo bem, você pode comprar a ação preferencial. Mas assim, para você que tem seus 1.000 ali, seus 100 mil, 200, 300 mil, tá bom. Pra que você paga um desconto mais elevado, tem uma rentabilidade maior, aí tá, quando você chegar num patrimônio milionário, começa a comprar as ações preferenciais, a escolha é sua, tá? Eu particularmente nos preços atuais pelo desconto, eu prefiro a ação ordinária, porque eu vejo sim um desconto mais elevado, tanto que eu posso receber uma renda passiva maior e ainda por cima eu tenho um potencial de valorização na ação muito mais expressivo no médio a longo prazo. Então, um banco de qualidade que pode continuar trazendo um bom resultado e justificou esse meu grande aporte na empresa aqui, ocupando a minha segunda maior posição da carteira do canal. E eu pretendo continuar aumentando, pretendo atingir aí pelo menos uns 35 a 38% Itaú, se equilibrando aqui
com o Banco do Brasil, tá? Nossa, Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, de algo que me proporcionasse facilidade. E pra mim, que já sou investidor mais avançado, também preciso da mesma coisa, porém para poupar tempo. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou aqui com uma bela vantagem para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Por falar em tempo real, ela é o quê? Totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas mesmo as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça, porque ela já tem algoritmos preparados para fazer isso para você automaticamente. Olha, pessoal, poupa um problemão, né? Poupa uma dor de cabeça e ainda você consegue acompanhar em tempo real as melhores oportunidades. E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem aqui, ó, preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, e onde que se encontra o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, e você também pode se tornar membro aqui do canal. A parte de membros tem um conteúdo de qualidade, muito imersivo, que eu não falo na parte pública. A análise de small e microcaps, que eu também não posto muito. A parte de membros tem uma profundidade, uma bagagem muito mais expressiva para vocês. Fora o meu curso, Rumo à Liberdade Financeira, que eu disponibilizei inteiramente para membros. De R$ 2.097 pagando individualmente, ele saiu por apenas R$ 19,99 por mês. Você tendo a assinatura de membros e tendo acesso aí a mais de 40 horas aulas. Tem ideia disso, pessoal? É muita coisa, tá? Um conteúdo aí de qualidade por apenas R$ 19,99 por mês. Tá bom, Pablo? E como que eu viro membro? Basta você clicar aqui em Seja Membro e acabou. Aí você cancela quando você quiser. A decisão aí é de vocês, tá? Eu me tornaria, porque o conteúdo que tem aqui não está exposto na parte pública. Os membros têm acesso especial. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Estamos com essa meta de atingir 10 mil inscritos e depois vamos atingir 20, 30, 100, atingir aí várias pessoas. Meu propósito principal é ajudar vocês aí. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!